Queridos, eu quero dar continuidade ao nosso assunto, as emoções do ponto de vista da palavra de Deus. A semana passada eu falei sobre a responsabilidade sobre as nossas emoções. Emoções não são para dominar a nossa vida, nós temos que dominar as nossas emoções. Amém? Nós temos que ter controle do que a gente sente. Nunca seja dominado pelo que você sente, mas domine as suas sensações. E nós também não somos vítimas. Existe uma mentalidade hoje de vitimologia que é horrível. Você não é culpado por nada, você não é responsável por nada. O responsável foi seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu parente. O responsável é o governo que vai mal, o responsável é o mundo. Eu não, eu sou um coitado, eu sou uma vítima. Essa mentalidade a gente, como cristão, tem que arrancar da mentalidade. Amém? Porque nós somos, na verdade, responsáveis. E Deus quer isso. Deus quer que a gente seja gente de fibra. Que a gente tenha a capacidade de dizer sim ou não. Que a gente tenha a capacidade de escolher. Amém? Princípios. Ninguém, guarde essa frase que eu vou falar. Ninguém pode ter a chave das tuas emoções nas mãos dele. Você não pode permitir que ninguém tenha a chave da sua vida emocional. Nem teu marido, nem tua esposa, nem teu filho. Eu vejo filhos pequenos hoje fazendo chantagem com os pais, dominando a vida emocional dos pais. Está faltando uma coisa chamada chinelo. A palavra de Deus diz: corrige o teu filho enquanto há tempo. Hoje em dia existe uma certa dose de necessidade de uma certa chineladinha, vamos dizer assim. Então, queridos, eu também comecei a alinhavar semana passada que tem outras coisas que podem afetar negativamente a nossa vida emocional, como teologias erradas. Dependendo do que você crê a respeito de Deus, você pode ficar super depressivo, sabia? Se você enxergar que Deus é causador das tuas desgraças, como muita gente enxerga, porque entende erradamente a soberania de Deus, você com certeza não vai andar com alegria e vitória. Se você entende que tudo que acontece no planeta é pela vontade de Deus, que tudo o que acontece é controle de Deus, cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase. Deus está no controle de todas as coisas. Não, Deus não está no controle de todas as coisas. Eu gosto de quebrar paradigmas cristãos, porque isso muda a nossa maneira de pensar. Deus está no governo, é diferente. Governo é diferente de controle. Amém, igreja? Amém. Quem governa não precisa controle. Eu não vou entrar em detalhes, eu poderia fazer uma pregação enorme sobre isso. Mas se Deus estivesse no controle, nada de mal aconteceria. Porque Ele é bom. E se Ele estivesse controlando os nossos atos, as nossas ações, as nossas decisões, milimetricamente, nada de mal aconteceria. Não haveria estupro, não haveria tráfico de droga, não haveria crime. Vocês estão comigo nesse momento? Então uma teologia errada, ela pode ser como a teologia da sogra de Ruth, que quando perdeu os 2 filhos, falou assim: Deus descarregou a sua mão sobre mim. E na verdade ela tinha uma mentalidade muito deficiente, uma teologia muito deficiente no Antigo Testamento. Não conhecia a teologia de Jesus. Amém? E também uma crença errada sobre o diabo pode trazer muita infelicidade a você. Uma ideia de que o diabo tem todo o poder de fazer o que ele quiser, ele pinta e borda na sua vida, ele faz o que quiser, na hora que quiser. Cuidado com isso, o diabo é limitado. Satanás não tem essa bola toda que você está imaginando. É você que dá a bola para ele. Satanás não pode fazer nada contra você, a não ser com o seu consentimento e cooperação. Você poderia marcar isso no seu caderninho. Nada. Você é que tem autoridade sobre ele. Ele não tem autoridade sobre você. Diga amém. Amém. Amém? Então, queridos, uma crença errada sobre o inimigo também pode
levar muita gente a ficar desencorajado, certo ou não? Eu conheço muito crente que só fala do diabo, fala 10% de Deus e 90% de Satanás. E Satanás é um ser de ibope, não sei se você entende. Ele gosta de ibope. Satanás gosta de estar na boca dos outros, ele gosta dessa badalação. Jesus não falava do diabo. Os apóstolos pouco falavam do diabo. Mas crente vive falando do diabo. O diabo hoje está me atacando. O diabo, essa semana, não vou mais no culto porque o diabo me ataca. Então o diabo é um negócio na vida dos crentes. Isso reflete o quê? Uma teologia torta. Uma maneira de entender errada. Que traz muita negatividade na sua vida. Amém, queridos? Então, hoje à noite eu quero especificamente entrar num assunto que eu acho que é muito importante para nós. Hoje eu quero falar sobre o poder negativo de uma teologia errada, de uma crença enganosa. Uma outra teologia errada que faz muita gente viver em depressividade, desencorajamento, é não saber diferenciar a maneira como Deus agia no Antigo Testamento da maneira como Deus age no Novo Testamento. É muito importante isso que eu estou falando. Isso para mim, aliás, é a marca registrada da igreja evangélica. 90% da igreja evangélica ainda não aprendeu que Novo Testamento é absolutamente não misturável com o Antigo Testamento. É imisturável. Que a aliança da graça não tem nada a ver com a aliança da lei. Então os crentes têm muita dificuldade em saber fazer essa diferenciação de dispensações. Ou seja, Deus age de maneira diferente de acordo com a dispensação vigente. Muito importante o que eu estou falando. Na dispensação da lei, que é do Antigo Testamento, Deus agia com base em justiça. Guarde isso, você está memorizando isso. Liga o gravador aí. No Antigo Testamento, qual era a base do caráter divino que estava em operação? A justiça do Deus Todo-Poderoso. O juízo de um Deus Santo. Não é que Deus mudou. Deus mudou apenas a maneira dispensacional de manifestar o seu próprio caráter. Vocês estão entendendo? Deus não muda. Mas Ele muda a maneira de tratar de acordo com a dispensação que Ele estabelece. Muito importante isso. Porque vocês sabem que Deus tem atributos na sua natureza que Ele manifesta. Por exemplo, Deus manifesta graça e Deus manifesta juízo. E isso vindo de um Deus só. Na dispensação da lei, a base do caráter divino que estava em evidência era a sua justiça e a sua retidão, a sua santidade. A lei trazia juízo. A lei dizia, escreveu, não leu, o pau comeu. A lei era assim, se você não cumprisse, você era amaldiçoado. É lei. Na dispensação da graça, Deus age com base na sua infinita graça e misericórdia. É outra dispensação. É outra manifestação do caráter divino. Entendeu? Não que Deus mudou, é que Deus mandou alguém para que a justiça perfeita dele fosse expressamente cumprida. O juízo de Deus foi amplamente manifestado contra uma pessoa só, chamado Jesus, para que eu e você estejamos desse lado de cada aliança, livres da ira e do juízo que Deus mandou sobre Jesus. Isso merece um amém. Amém. Isso merece um amém. Porque do lado de cada aliança nova, nós não estamos debaixo das maldições divinas, e nem da ira divina, e nem das punições da lei. Muito bem. Deus é o mesmo Deus. A palavra de Deus diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, não mudo.
E isso confunde a cabeça dos evangélicos. Porque eles chegam para mim, que sou um pregador da nova aliança, e falam assim: mas o Senhor não muda. E eu digo: é verdade, ele não muda. O caráter dele é imutável, mas ele muda o tratamento conforme o seu caráter, conforme a sua aliança estabelecida. Ele é o mesmo, mas ele não pode executar juízo onde ele já executou juízo. Hello? Deus não pode executar juízo contra você, se ele mandou juízo contra o seu próprio filho. Seria incoerente ao caráter divino. Ele estaria executando juízo duplo contra Jesus e contra você. Mas se você for em algumas igrejas, você vai ver a ira de Deus sendo pregada. A chispa sai das narinas de certos pregadores ainda. O fogo sai dos olhos deles. Porque eles não conhecem a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, com base nisso, queridos, a gente pode dizer uma coisa que, pelo menos eu quero que seja o coração dessa mensagem, que é o seguinte: Jesus manifestou plenamente o Pai. Vamos repetir isso? Jesus manifestou plenamente. Quando eu digo plenamente, eu quero dizer o seguinte: que antes de Jesus, tudo o que as pessoas viam de manifestações do caráter divino era incompleto. Moisés não viu Deus da maneira perfeita. Sabiam disso? Moisés pegou uma faceta do caráter de Deus chamada justiça, e ele conhecia Deus aqui, naquela faceta. Ele tinha medo de Deus, porque Moisés conhecia um Deus que dizia o seguinte: se você pisar nesse monte e você estiver indigno, você cai fulminado. Essa é a faceta que ele conhecia. Deus no Antigo Testamento era assim. Se um sacerdote entrasse indignamente no tabernáculo, ele caía fulminado na presença da arca, e as pessoas de fora tinham que puxar por uma corda, porque uma corda era amarrada na cintura dele, e sininhos eram amarrados nas orlas do vestido. Então os caras ficaram de fora só escutando se o sininho ficava batendo, porque no momento que parasse de bater, o pessoal lá fora falava: o cara estava indigno, pode puxar. Vocês estão entendendo como que Deus era no Antigo Testamento? Quem poderia entrar no santuário do Senhor? Então veja, eu quero que você entenda bem essa faceta do caráter divino, que é a justiça, o juízo, a ira, foi amplamente conhecida de Moisés até Jesus. Mas quando chega Jesus de Nazaré, a palavra de Deus diz, o Evangelho de João diz, o evangelista diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, amém. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Isso significa o seguinte: que a verdade não tinha sido revelada em Moisés. Deus não é um Deus de ira. Vocês estão entendendo isso? Aquilo era um momento que Deus estava expressando na história. A vontade de Deus nunca foi que Ele seja um Deus irado, que Ele seja um Deus que te manda para o fogo, que Ele te desça trovão sobre a tua cabeça. Essa não é a vontade expressa do papai. Mas quando chega Jesus, e é isso que eu quero falar essa noite, eu quero que você saia daqui edificado pela visão da nova aliança, de quem é Jesus, como que Ele manifestou Deus. Glória a Deus. Eu diria o seguinte, essa frase que eu vou falar, se você tiver caneta, escreve: Jesus é perfeita teologia. Você não precisa de nenhum livro de hermenêutica para entender Bíblia. Você precisa de Jesus. Você quer entender Deus? Olha para Jesus. Você quer entender a palavra? Olha para Jesus. Como que Ele interage com pessoas, como que Ele lida com o Pai, como que Ele trata a gente, como que Ele senta com os pecadores, sem medo de prejuízo,
sem medo de acusações. Essa é a verdade, a verdadeira expressão de Deus em Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, agora preste atenção nessa frase, e a expressa imagem da sua pessoa. Amém? O que o autor de Hebreus está nos revelando aqui é algo poderoso a respeito de Jesus. Está dizendo o que eu estou falando para vocês há alguns minutos. Que só Jesus expressou a imagem perfeita do Pai Celestial para os homens. Isso me faz pensar o seguinte: como que é a imagem real do Pai? Jesus era manso, portanto o Pai é manso. Amém? Porque ele é expressa. Expressa significa a exata imagem. Deus não é um Deus que ama mandar furacão e tempestade e tsunami contra ninguém. Deus é manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Esse é o Pai, que Jesus está manifestando plena e absolutamente. Moisés não manifestou isso, Elias muito menos. Elias mandava cair fogo do céu na cabeça do povo. Você sabe que hoje em dia tem muitos evangélicos, pastores e alguns apóstolos, que eu abomino essas coisas, que tem essa visão maligna de manipular o povo de Deus e querer trazer maldição sobre as pessoas. Alguns usam a capa assim de Fred Flintstone e adoram fazer medo para o povo e amedrontar as pessoas. Amados irmãos, essa é a abominação aos olhos do Senhor. A abominação ao Evangelho de Cristo. Graças a Deus que vocês estão nessa igreja hoje à noite, ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, eu quero que você note algumas diferenças aqui. Antes de Jesus, Deus mandava matar muita gente. Concorda comigo? Incluindo mulheres e crianças. Havia momentos em que Deus era impiedoso, no sentido de que Deus não tinha dó do pecador. Ele mandava ele exterminar as nações pecaminosas. Em Jesus, preste atenção nisso. Em Jesus, Deus não mata mais ninguém, mas cura e salva. E eu pergunto para vocês o seguinte: será que existe alguma esquizofrenia em Deus? Será que Deus tem dupla personalidade? De manifestar uma coisa no Antigo Testamento e uma coisa radicalmente oposta no Novo Testamento? É claro que não. É claro que não. A chave de tudo isso é que Jesus operou uma mudança radical na percepção de Deus para com a humanidade, porque Jesus atraiu sobre ele toda a justa punição divina que era devida a toda a humanidade, e isso mudou radicalmente a maneira de Deus nos tratar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 56, Jesus disse assim para os seus discípulos: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém. Amém. Sabe por que Jesus falou isso? Vocês não sabem? Jesus só falou isso porque Pedro, Tiago e João iam querendo passar no território dos samaritanos, e os samaritanos falaram: aqui vocês não passam.
Vocês têm que dar a volta pela Galileia. O negócio era bem longe para chegar até Jerusalém. E eles chegaram para Jesus: Senhor, olha o que os caras fizeram conosco. Barraram a nossa passagem no território deles. Que tal a gente agir como Elias e fazer cair fogo do céu sobre a cabeça dos samaritanos? Perguntaram isso para Jesus. Jesus olha para ele e fala: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Glória a Deus. Se Jesus estivesse no tempo de Elias, seria plenamente comum e normal ele mandar cair fogo do céu sobre a cabeça desses caras. Mas agora ele leva a ira de Deus sobre ele, e ele não pode mais mandar fogo na cabeça de ninguém. Ele tem que salvar pecadores, salvar gente ruim, salvar gente que não é digno, salvar gente que não presta, salvar gente que é acusado, salvar gente que é execrado pela sociedade. Isso é Jesus. Agora eu quero que você pense como que crente muitas vezes pensa totalmente contrário desse Jesus, porque é ensinado pela religião a andar debaixo da ira, a andar debaixo do preconceito, a andar debaixo da maldade, a andar debaixo do ódio racial, do ódio religioso, que Jesus matou na cruz do Calvário. Diga amém. Amém. Aleluia. Antes de Jesus, Deus mandava enfermidade sobre muita gente. Você pode pegar o livro de Levítico. Eu porei estas enfermidades sobre vós, se vocês não andarem segundo a lei que eu estou determinando. Todas essas enfermidades virão sobre vós. Deus trazia enfermidade e morte. Deus mandava doença. Deus mandava tumor. Deus mandava hemorroida. Teve um episódio na Bíblia que Deus deixou um povo inteiro com hemorroida. Olha só que coisa interessante. E não tinha hemorroidal, aquela coisa para ajudar, não. Aquela pomada maravilhosa. Os caras sofreram, porque Deus mandava doença. Mas em Jesus, a palavra de Deus diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as suas chagas. Pelas suas chagas nós somos curados. Em Jesus, Deus somente tira enfermidades. Ele não manda mais enfermidade. O Senhor me mandou um câncer. Isso não é teologia do Novo Testamento. Vocês estão entendendo isso? Tem crente que pensa assim: porque Deus é soberano, a doença que eu estou tendo hoje é mão de Deus. Isso é ofensa à graça. Isso é ofensa à cruz. Porque Jesus tirou a nossa enfermidade na cruz. Ele não pode, eu digo isso com clareza, não é que ele não consegue, ele não pode fazer isso. Deus não pode mandar doença mais sobre ninguém, porque ele já mandou sobre Jesus. É uma expiação vicária. A igreja tem que entender isso claramente. Nenhuma doença que vem sobre ninguém é obra de Jesus. Às vezes a gente vai no velório e a pessoa está chorando: Senhor, por que tu permitiste? Por que tu mandaste? Por que tu levaste essa pessoa? Deus não está levando ninguém assim, irmãos. Deus veio para curar, para restaurar, para dar vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, diz Jesus. Amém? Vocês lembram dessa passagem? O diabo, porém, vem para roubar, matar e destruir. Essa é a teologia do Novo Testamento. Antigamente, Deus mandava maldição sobre muita gente. Está escrito no livro de Deuteronômio 28. Se os caras não obedecessem à lei divina, Deus mandaria a maldição sobre a colheita, sobre as plantações, sobre a vida de cada um deles. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus Ele levou sobre si toda a nossa maldição na cruz do Calvário. Está ficando claro o quadro, não? Antes de Jesus, Deus também mandava tempestades. Deus usava o clima como uma porretada contra o ser humano.
Deus provocava tormentas, Deus provocava terremotos. Numa só vez, Deus provocou um terremoto no deserto e 185 mil homens foram engolidos pela terra, porque Deus provocou terremoto. Em Jesus, Deus acalma tempestades, repreende a fúria da natureza e acha ruim quando os homens não fazem o que ele está fazendo. Ou seja, em Jesus, Deus não está mandando mais tsunami. Eu vejo tanto crente falando isso. Eles veem esse furacão que teve aí, Irma, não sei o que, tem um monte de gente crente que fala assim, isso é a mão de Deus pesando contra o pecado. Amados irmãos, isso é uma abominação contra a graça de Jesus Cristo. Esse tipo de teologia. Ah, Deus está pesando a mão contra a América. Se Deus pesasse a mão contra a Flórida, ele tinha que sair pesando a mão contra Las Vegas, contra São Francisco, contra Washington, contra tudo. Porque não é só a Flórida que está pecando. Não é só São Francisco que peca. Vocês estão entendendo isso? Deus não é Deus de acepção de pessoas. Então é importante a gente entender um pouquinho. Porque se você tem uma visão dessa, você vive down, vive para baixo. Amém? Então a primeira coisa que leva muito crente a um emocional religioso e doentio é uma relação com Deus tendo como base a antiga aliança. Vocês concordam comigo? Não somente por conta da imagem furiosa de Deus, mas por conta de uma culpa neurótica que o crente desenvolve na presença de Deus. Tem gente que não consegue ter alegria e paz na presença de Deus, está o tempo todo culpado. Ai meu Deus, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo andar direito com Deus, meu Deus, eu tropeço toda hora. Essa culpabilidade é uma doença na cabeça de crente. O incrédulo tem culpa nenhuma, mas crente é o ser mais culpado do planeta. É o ser que vive mais debaixo da opressividade, da culpa. Não por causa de Jesus, mas por causa do ensino religioso que essas igrejas apresentam. É uma fábrica de gente neurótica e doida. Eu não sei se vocês já passaram por igrejas assim, mas o negócio está feio por aí. Às vezes as pessoas chegam na nossa igreja e tem um choque. Eu já tive dois caras aqui da teologia de Elias, que entraram na minha igreja, tiveram um choque anafilático ouvindo a minha mensagem. Um dia um quase caiu ali. Já não estão mais conosco, não aguenta isso. É muita graça, é muita... Ai, Deus precisa ter um pouco mais de ira, quer trazer tudo de volta, quer ressuscitar a velha aliança. É terrível. Em segundo lugar, queridos, uma visão errada de Deus no Novo Testamento gera também, sabe o quê? Comportamentos religiosos doentios. Você pode ver crente com cacuete de crente, cheio de cacuetes, de mania de crente. Você já percebeu que Jesus não tinha cacuete de crente? Olha para Jesus na Bíblia. Jesus era o ser mais pacificado e tranquilo do planeta. Jesus não andava com os pergaminhos debaixo do braço. Jesus não ficava preocupado com a aparência de ser crente, com o cabelinho curto, com aquela coisa. Jesus era o que era, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus não tinha medo de frequentar a casa de ninguém, de comer com ninguém, né? De tomar um vinho com ninguém. Ah, isso não está na Bíblia. A minha Bíblia está. Que ele foi acusado de beberrão de vinho. Está escrito na minha Bíblia. Por quê? Porque ele se sentia à vontade de tomar uma taça de vinho na casa de uns amigos que ele tinha intimidade e felicidade. Mas só está na minha Bíblia, amados. Não está na vossa Bíblia. Então, queridos, esse tipo de mentalidade e de teologia, de ensino, traz um comportamento absolutamente doentio. Sabe? Crente que não tem aquela liberdade, não tem paz, está sempre com cacuetes, tanto verbais, sabe? Que é uma coisa que eu não consigo entender, a linguagem de crente. Crentez eu não entendo.
Eu não entendo o que a maioria fala, porque são coisas que não tem relação com o entendimento de Jesus. Eu não chamo mais você de rapaz, eu chamo de varão agora. Eu tenho que chamar a varoa. Sabe? Me inclua fora dessa lista, em nome de Jesus. Porque às vezes você pensa assim, esse pastor é diferente demais dos outros pastores. Ele precisa se encaixar. E você vai se decepcionar então comigo. Amém? Porque eu prego Jesus aqui. Eu sou fã de Jesus. Eu sou ligadão em Jesus. Jesus é meu ar. Expressa a imagem do papai que eu amo. Ele expressa o meu Pai celestial, Jesus. Glória a Deus. E sabe o que acontece com esse povo que vai formando essa neura, esse comportamento doentio? Eles começam a ficar cheios de culpa e de repressão a si mesmos e à vida dos outros. É gente que adora ficar olhando para a vida do outro e apontando o dedo. Sabe o que é isso? É uma doença cristã evangélica, doentia, que nasce desse tipo de visão. Porque acha que está agradando a Deus, sendo patrulhador de Deus. Senhor, olha lá o irmão, ele está fazendo erro. E Deus olha para isso e fala, rapaz, você não entendeu nada do Evangelho. Nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Nós estamos aqui para olhar para a nossa vida com muito temor e tremor. Por aquilo que Deus nos perdoou a mim, um miserável pecador. Amém? Todo comportamento que os crentes julgam ser adequado no ambiente da igreja, na vida com Deus, nada vale se não nascer de um impacto da graça. Do amor de Deus, não vale nada. De nada vale arrancar, entre aspas, um bom comportamento do povo, usando a imagem de Deus como Deus temível e punidor. Eu posso trazer vocês debaixo da chibata religiosa e formar um comportamento em vocês, igual de cachorrinho amestrado, mas nada disso vale na presença de Deus. Porque não é essa imagem que Deus quer que você obedeça a Ele. Olha aqui, se você não obedecer a Deus, Deus vai trazer maldição sobre a tua vida. Olha, se você não der o dízimo, Deus vai mandar o gafanhoto na tua casa. Está vendo? Tem muita gente pregando isso por aí, sim ou não? Não é assim que Deus quer. Deus quer que você o conheça em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, a verdade, amados irmãos, é liberdade. Verdade é liberdade. Você quer ver como é poderoso esse negócio de liberdade? Liberdade é liberdade. Eu dou amor a meu filho, instruo no caminho, mas quando ele chega numa certa idade, eu não posso mais mantê-lo debaixo do cabresto. Ele tem que escolher as suas ações. E ele pode escolher errado, ele já é livre para isso. Ele pode chegar como filho pródigo e falar, pai, eu vou para o mundo. E eu tenho que respeitar isso, como o pai respeitou. Não é amarrar o pé do filho debaixo do pé de cajarana e falar, daqui você não sai. Não, já não é hora de fazer isso. É hora de contar com um pleno amadurecimento da alma humana e do momento em que o ser humano cai em si e fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Isso é evangelho. É uma espera dolorosa. Vocês têm filhos? Aqui todos têm filhos. Vão aprendendo isso em nome de Jesus Cristo. Filho não é cachorrinho amestrado. Filho tem personalidade. Eu nunca podei os meus filhos em nada. Quando eles querem deixar o cabelo crescer, eles deixam o cabelo crescer. Quando eles querem deixar a barba na cintura, a barba vai para a cintura. Eu não posso mais cortar a barba de marmanjo. Eles têm que entender isso. Amém? Porque isso é liberdade. Evangelho é uma liberdade que permite você ser você de verdade com Deus. De verdade. Deus não quer ninguém
sem personalidade na presença dele. Glória a Deus. Deus está falando conosco essa noite. De nada vale arrancar bom comportamento do povo usando a imagem de Deus como punidor e temível, pois Jesus nunca agiu assim. Jesus veio para mostrar a real imagem do Pai e nunca procurou mudar o comportamento de ninguém pelo uso da lei e da ameaça divina. Jesus nunca fez isso. Jesus deixou sempre todo mundo ser o que é. Jesus nunca procurou mudar o Império Romano. Ele não chegou lá na frente do palácio de César: vocês estão errados, vamos fazer um piquete aqui, traz as faixas. Isso é coisa de crente evangélico contra um monte de coisa, mas não é coisa de Jesus. Jesus nunca fez isso e nunca fará. Jesus muda o mundo de dentro do ser humano para fora. Se ele conseguir mudar o teu coração, ele conseguiu mudar o mundo. E hoje à noite eu vou falar uma coisa para vocês. Se você estiver entendendo o que eu estou falando aqui, você vai sair daqui um grau superior, um grau transformado para a glória de Deus. Esse é o evangelho que eu creio. Amém? Esse é o evangelho. Toda mudança de vida que Jesus procurava provocar era a mudança de um encontro real com o seu amor. E o amor de Deus como Pai. Amor. Amor é transformador. Diga. Amor é transformador. Tem nada mais poderoso do que amor. Quando meu pai me batia, ele me corrigia. Muitas vezes eu apanhei de papai. Quantos de vocês já apanharam de papai? A palavra de Deus diz em Hebreus que nós, por um pouco de tempo, somos castigados pelos nossos pais terrenos. Deus às vezes nos corrige, mas a correção dele é uma correção de amor, sabe? Correção é diferente de condenação. A palavra de Deus diz: o pai corrige ao que ama e a todo que recebe por filho. Mas mesmo assim, ele é amor. Toda vez que eu apanhava do meu pai, eu sabia alguma coisa do caráter dele, mas eu não ficava muito agradável com ele depois. Eu tinha medo de papai. Meu pai era o tipo do cearense que fazia a gente ter medo dele. Ele olhava pra gente assim, ó, e a gente já sabia o que era para fazer. Você está entendendo isso? Ele não falava duas vezes. Hoje os pais precisam falar assim: olha menino, eu vou contar até 10. Até chegar nesse 10, o moleque já quebrou a casa toda. Papai só olhava assim. E às vezes, para não fazer na frente dos outros, ó, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Então, queridos, o nosso Pai Celestial é amor. Quando meu pai manifestava amor, ele falava assim: vem cá menino, senta aqui no colo do seu pai. E as lágrimas dos meus olhos caíam, porque eu senti o amor daquele coração. E ele me abraçava e falava: eu amo você. Você é o filho da minha paixão. Eu não sei como que meu pai falava isso para mim, porque isso afetava os meus outros irmãos. Ele tinha esse negócio de xodó comigo. Também é outro problema para vocês. Nunca trate um filho em deferência de outro filho. Esse é um erro de meu pai. Nunca faça isso. Todos os seus filhos têm que ser tratados com o mesmo nível de amor e de atenção. Se vocês têm um filho só, trate ele com o mesmo nível. Amém? Meu pai fazia isso comigo, e eu sentia aquele amor. E eu cresci ouvindo a palavra de Deus através dele. Ele começava a contar as histórias da palavra de Deus para mim. O amor do meu pai era tão grande por mim, tão grande, que começou a quebrar o meu coração em relação a tudo. Não era a pancada dele que me fazia direito, era o amor dele que me fazia direito. Eu tinha medo de ferir o amor que ele tinha por mim. Isso é evangelho que eu estou falando. Deus age assim conosco. Deus quer que a gente chegue na seguinte maturidade:
Eu tenho tanto amor pelo meu Pai Celestial, que eu não quero errar contra Ele, não é porque Ele vai me punir, nem porque eu vou para o inferno, nem porque vai vir o gafanhoto na minha casa, é porque essa relação linda, gostosa e preciosa está sendo manchada e ferida por uma atitude estúpida da minha parte. Amém? É assim que é o Evangelho. É assim que Deus quer que a relação aconteça. Eu não acredito nesse negócio de que Deus tem que ficar nos punindo o tempo inteiro para que a gente aprenda o caminho dele. Isso é infantilidade espiritual. Nós estamos numa fase em Cristo que Deus está tratando com adultos espirituais. A fase da infância era a fase da infância espiritual era a fase da lei e da punição e da chibata. É o que Paulo fala. Se tem dúvida do que eu estou falando, Paulo fala isso em Gálatas. Paulo fala que a lei era um aio, ou seja, era apenas um tutor que mantinha o filho pequeno debaixo da educação até que chegasse à maioridade, é o que diz Paulo. Mas quando chega Jesus, que é a maioridade, a lei, a punição, o aio, o tutor, o chibata, sai de cena. Agora é hora da gente agir com maturidade na presença de Deus. Deus não precisa manipular ninguém para ser maduro. O pastor precisa formar gente madura em Cristo. A ponto, é o que Jesus fala. Aliás, estou terminando. Presta atenção. É o que o apóstolo Paulo fala. Até que todos cheguemos à unidade da fé e à medida da varonilidade perfeita. Do adulto perfeito em Cristo Jesus. É o que eu tenho que fazer com vocês aqui. Amém? Glória a Deus. E o uso da lei e do Novo Testamento pode trazer mudança, pode trazer alguma mudança externa, de aparência, para com o ambiente evangélico, mas jamais mudará o coração de ninguém. Eu vejo um bocado de crente amestrado na religião, mas sem mudança interna. Ele faz direitinho, ele vem na igreja, levanta a mão, ele canta, ele dá dízimo, ele faz toda a amestrabilidade religiosa, mas dentro do coração dele não existe mudança alguma, não existe transformação de vida. Isso é sério. Amém? Uma coisa que você tem que saber é o seguinte: ninguém ama a Deus com o anúncio de que você tem que amar. Sabia disso? Você não ama a Deus, eu falando para você assim, você precisa amar a Deus. Você nunca vai amar a Deus assim. A lei não te faz amar. O amor por Deus e pelos homens só nasce de uma grande revelação do amor de Deus por nós. Eu preciso saber que Ele me ama muito, mesmo que eu não o ame. Quando eu sei disso, eu começo a amá-lo. Quando eu sei que Ele me ama, mesmo que eu falo, Deus, eu não quero saber de Ti, eu não quero nada contigo, e Ele continua me amando incondicionalmente, isso me quebra. Aí eu o amo, falo, Deus, aí é irresistível o Teu amor. Esse é o amor avassalador de Deus. Amém? É aquele amor que vai te buscar no meio do inferno e fala, eu continuo te amando, eu vou te amar até o fim. Esse é o amor divino, que pouca gente está pregando hoje em dia. É quando o humano recebe de verdade o amor gracioso e não condenador do Pai, que as suas entranhas são movidas para com Deus. Antes não. Se você tem dúvida disso, espera até você ter uma experiência dessa. Espera até você saber que a sua vida pode cair em degradações piores e piores e piores, e você chegar num ponto de dizer assim, Deus deve me odiar, Ele deve me abominar aqui nessa sujeira. E Deus chega lá com o maior carinho e fala, eu nunca te abandono, eu te amo, eu vou te tirar daí porque eu te amo. Esse é o amor de um pai que vai te buscar lá na lama. Aleluia. E muitos de nós desprezam muita gente. O sujeito às vezes não vem na igreja, a gente já deixa esse sujeito para lá que se lasque. Deus não age assim. Deus age com graça e com misericórdia. Amém? Quem vive desse jeito, queridos, jamais consegue separar o pecado do pecador. E quer condenar os dois juntos. Em Jesus, todavia, Deus sempre separou o pecado do pecador.
Antes de Jesus, o adúltero era levado à morte por apedrejamento, diz a Bíblia. Em Jesus, uma mulher adúltera é pega em flagrante e ela é perdoada e livre da condenação. Jesus muda radicalmente o tratamento com essa mulher, sim ou não? Jesus separa o pecado dela. Aleluia! Crente não faz isso. Crente olha o pecador e o pecado junto e condena os dois. Pum. Olha como que Deus é diferente da gente, né? Então uma visão distorcida da verdadeira imagem de Deus pode levar o crente à síndrome de Jonas. O que é a síndrome de Jonas? É aquela síndrome onde o crente chega a ter desejo de ver os pecadores castigados e condenados. E onde o arrependimento deles e o perdão que Deus concede a esses pecadores gera nesses crentes frustração e raiva de Deus. Como que Deus pode perdoar esses caras? Síndrome de Jonas, você acredita nisso? Tem crente que adoraria ver aquele fulano fumegando no inferno. Eu vejo crente desse jeito. Crente. Irmãos amados, o que eu estou falando aqui é sério demais. Se você nunca viu crente assim, eu já vi muito na minha vida. Crente que se sente numa posição de absoluto privilégio com Deus, a tal ponto de achar que a salvação é só para ele. Ele é o eleito de Deus. Os demais merecem a frigideira eterna. É a síndrome do Jonas. Jonas teve ódio de Deus. Por que o Senhor perdoou esses caras? Eu sabia que se eu fosse lá pregar essa palavra, eles iam se arrepender, e o Senhor ia ter dó deles, e ainda ia perdoar. Eu quero morrer, eu não quero mais nada com a vida. Tem um monte de crente assim com essa síndrome. E tudo isso nasce do quê? De uma teologia torta, distorcida a respeito do caráter de Deus. Que nessa igreja você não vai aprender. Você vai aprender o evangelho da nova aliança de Cristo Jesus. E se você quiser, você pode escolher a velha aliança. Mas você não vai sair daqui sem saber as cláusulas da nova. Será escolha sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar juntos? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu queria pedir para o Júnior colocar uma música, um pianinho. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Glória a Deus, Senhor. Você pode perguntar para mim, pastor, o senhor está falando aí sobre vida emocional. Quantos de vocês acreditam que essa mensagem que eu acabei de pregar tem algo a ver com a nossa vida emocional? Amém. Você sente aquilo que você pensa. Se você tem uma mente envenenada com a teologia errada, com uma visão distorcida do caráter de Deus em Cristo, adivinha o que? Você vai sentir constantemente tudo contra o Evangelho, tudo contra o amor divino, tudo contra o amor sobrenatural de Jesus. Você vai ser um poço contaminado, azedo. Quanto crente azedo existe? Quanto crente não consegue amar o pecador, não consegue amar os homossexuais? Tem gente que odeia essa raça. As prostitutas, os drogados. Deus não mandou você odiar ninguém. É preciso separar o pecado do pecador. O pecado é mau, mas o pecador, Jesus morreu por eles. Amém? O pior deles, Jesus morreu até pelo Hitler. Jesus morreu pelo Donald Trump. Você não acredita, mas ele morreu. Jesus morreu por todos, até pelo Lula. Nossa Senhora. Eu sei que você tem raiva do Lula, mas Jesus morreu por ele. Você está entendendo a teologia de Cristo? É isso. Jesus concorda com tudo que eles fazem? Óbvio que não.
Mas Jesus ama. E espera que todos eles venham ao quê? Ao arrependimento. Antes da gente sair daqui, eu queria fazer algo muito inusitado. Eu quero que você saia do seu lugar se você entendeu que a nova aliança é tão diferente da antiga. Você vai sair do seu lugar. E você vai vir aqui e falar: Senhor, eu não quero mais andar segundo os moldes da religião. Eu quero fazer um rompimento com a religiosidade cristã doentia, com tudo que eu aprendi na vida que não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe, eu achava que era Evangelho, o meu adestramento era grande, mas hoje à noite eu quero quebrar cadeias mentais e psicológicas dessa coisa nojenta que não é Evangelho. Você vai sair do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com você.